A Bíblia, então, não é um livro, mas uma coleção de 73 livros inspirados por Deus. E vós sabeis, amados, que a Sagrada Escritura, com os seus 66 livros, de 73 livros, seus 66 livros, de 73 livros, seus 66 livros, pode parar. Você está no canal Vai na Fé, eu sou Anselmo Ramos, e já já nós vamos entender o porquê dessa discussão. Olá, seja bem-vindo! Você com certeza já presenciou alguma discussão como essa. Talvez até já tenha tomado parte em alguma discussão a esse respeito. Mas afinal, quem está certo? Os católicos ou os protestantes? Será que os católicos realmente acrescentaram mais livros na Bíblia? Ou foram os protestantes que retiraram livros da Bíblia? Qual dos dois descumpriu aquela determinação que está lá em Apocalipse capítulo 22, onde diz que não se pode acrescentar e nem retirar nada deste livro? Na verdade, isso é uma discussão muito antiga, que vem desde antes do nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos tentar entender, então, neste vídeo, de onde vem toda essa discussão, toda essa confusão. Tudo começou no reinado de Filadelfo II, da dinastia dos Ptolomeus, lá no Reino do Egito. Como nós sabemos, Alexandre o Grande, imperador grego, construiu uma grande e majestosa biblioteca no Egito, lá em Alexandria. E nós sabemos também que os judeus se espalharam pelo mundo logo depois do exílio da Babilônia. Então, na época em que Filadelfo II governava o Egito, havia uma grande colônia judaica ali instalada em Alexandria. E os judeus eram famosos pelos seus escritos, pela sua lei, pelos profetas. Então alguém da corte sugeriu ao rei do Egito que incrementasse o acervo da biblioteca de Alexandria com os escritos judaicos. Foram levados então para Alexandria 72 escribas judeus para que traduzissem do hebraico e do aramaico para o grego os livros dos judeus, a Torá, os profetas e os livros históricos. Entretanto, haviam sido escritos pelos judeus no mundo grego também outros livros em língua grega. E no momento em que os 72 escribas concluíram seu trabalho, eles acrescentaram mais 7 livros àquela versão do Antigo Testamento que ficou depositada, então guardada na Biblioteca de Alexandria. Na classificação dos livros que nós temos hoje, foram 4 livros históricos: Tobias, Judite, 2 livros dos Macabeus, foram 2 livros sapienciais, o Eclesiástico e Sabedoria, e 1 livro dos profetas, o profeta Baruque. Além disso, foram acrescentados também aos livros de Esther e Daniel alguns trechos que haviam sido escritos em grego fora da Palestina. Então, 200 anos antes de Jesus nascer, mais ou menos, os judeus da Palestina eram fiéis à sua versão do Antigo Testamento, escrita em hebraico e aramaico. Os judeus espalhados pelo mundo grego utilizavam a versão dos 70, também chamada Septuaginta. Quando a igreja começou a se expandir, então logo depois do Pentecostes, a mensagem cristã foi levada para outros povos, para outros países, outras terras, dentro daquele mundo grego. Logo após, São Paulo iniciou as suas viagens missionárias, e nas cidades onde ele chegava, ele já encontrava comunidades cristãs já consolidadas, a partir da mensagem que veio lá do Pentecostes. Essas comunidades também eram fiéis às Escrituras, tanto que Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele diz: te mantém fiel nas Escrituras. Só que as Escrituras que eram utilizadas no mundo grego, no caso que era o Antigo Testamento, até então não havia nenhum livro do Novo Testamento escrito ainda, então essas Escrituras que eram somente o Antigo Testamento, eram lidas na versão grega, na versão dos 70. Ah, mas o Novo Testamento não cita a versão dos 70, não cita a versão grega. Um exemplo de que o Novo Testamento, os apóstolos, os evangelistas utilizavam a versão grega, nós podemos encontrar lá em Mateus. Quando Mateus fala da profecia do nascimento de Jesus, ele usa um trecho do livro do profeta Isaías, em que fala que uma virgem conceberá. Do escrito hebraico,
a tradução correta é uma jovem conceberá. Na tradução grega de Isaías se encontra uma virgem conceberá. Então, se Mateus coloca no seu evangelho que uma virgem conceberá, é porque ele se baseou na profecia de Isaías na versão grega. Então, sim, definitivamente os evangelistas, os primeiros cristãos, também utilizavam a versão grega do Antigo Testamento. Aqueles cristãos, os primeiros cristãos que permaneceram na Palestina até a destruição de Jerusalém, eles se mantiveram fiéis às Escrituras no idioma hebraico. A igreja, então, desde o início, adotou o Antigo Testamento na versão grega, na Septuaginta, a versão dos 70. Uma prova disso nós encontramos lá nas decisões do Concílio de Hipona e de Cartago, no finalzinho do século IV, quando é definido o cânon bíblico, os critérios, a regra que determina quais livros deveriam compor a Bíblia. E nos concílios de Hipona e Cartago eles citam o Antigo Testamento com esses 7 livros. Existe um outro documento, um fragmento de um documento encontrado na Itália. Esse fragmento data do 2º século, é chamado Cânon de Muratori, onde ele cita também o Antigo Testamento na versão grega, como sendo o Antigo Testamento utilizado pelos cristãos. Há 500 anos atrás, exatamente 500 anos atrás, quando a Reforma Protestante foi se consolidando, foi se formando a doutrina protestante, então os protestantes optaram pela versão do Antigo Testamento que os judeus utilizavam, sem aqueles 7 livros, que nós católicos chamamos de deuterocanônicos, porque são de um segundo cânon, de uma segunda regra, e os evangélicos consideram aqueles 7 livros como apócrifos, ou seja, livros não inspirados. A verdade é que tanto os católicos quanto os protestantes utilizam uma versão da Bíblia válida. Do ponto de vista católico, a versão dos evangélicos não é correta. Do ponto de vista dos evangélicos, a Bíblia católica também não está correta. Mas o que aconteceu foi simplesmente a adoção pelas duas igrejas de uma e de outra. Importante lembrar que a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, utilizou o Antigo Testamento na versão grega. Então isso é só para a gente conhecer a origem dessa discussão. E que ela não leva a lugar nenhum. Porque o que importa é a palavra de Deus, da maneira como nós a recebemos, e da maneira como nós acolhemos o nosso coração, e da maneira como nós a colocamos em prática. Então, independente da Bíblia que você utiliza, o que importa é que a palavra de Deus encontre espaço no seu coração. Encontre no seu coração um terreno fértil, para que ela possa ser semeada, germine e produza muitos frutos. Frutos de misericórdia, frutos de paz, frutos de amor. A palavra de Deus que nos ilumina, não importa se ela foi escrita em grego, em hebraico, em aramaico, português ou alemão. O que importa é que a palavra de Deus chegue até nós na linguagem, no idioma do amor. Espero que tenha ajudado você a conhecer um pouquinho da história da igreja, da história da Sagrada Escritura. Dê um joinha, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, ajude-nos a evangelizar e a catequizar. Grande abraço, fique com Deus e vai na fé. Mas que são 66? São 73, eu tô te vendo. Não vai acabar nunca. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira.